Olá a todos. Desejo ardentemente que você seja perfeitamente visitado por Deus nessa hora e que Deus esteja sempre na sua vida e que a esperança nunca se apague. Nunca, 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 nunca. A bem da verdade, eu nunca preparo um texto ou um assunto para falar aqui na internet com vocês. Procuro sempre trazer experiências, não é verdade? Eu hoje recebo uma aposentadoria que conquistei e o tempo que eu posso, eu tento passar para vocês algumas experiências marcantes, vividas durante a minha existência. Mas nesse momento, eu quero me dirigir a você, a senhora, o senhor, a você que é filho, a você que é pai, a você que é amigo de uma pessoa, ou essa pessoa seja você que esteja muito, 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 muito desesperado. Eu já contei aqui na internet que um dia eu estava na porta do supermercado pela manhã, antes das 6 da manhã, que aqui abre 6 da manhã o mercado. Eu estou em Roraima, eu estou em Boa Vista. E chegou uma senhora com a roupa de socorrista e ela começou a aguardar ali comigo a abertura do mercado para nós comprarmos pão. E começamos a conversar depois de darmos bom dia um ao outro, e eu senti que aquela senhora estava muito abatida, muito triste. E ela, no seu momento de desabafo, ela me disse assim: moço, eu vou lhe falar uma coisa com o senhor. Eu estou muito triste. E eu, tentando ajudá-la talvez, em ouvi-la, ela me disse assim: eu estou triste. Eu pergunto: por que a senhora está tão triste assim? A senhora é uma menina ainda? Disse eu para ela. O dia está começando, vai ser um dia maravilhoso. Ela falou assim: não, eu trabalho como socorrista e, infelizmente, eu não pude salvar um garoto, um jovem, 16, 17 anos, que se suicidou. Fiz de tudo, ela triste me falou, fiz de tudo para salvar aquele menino, mas não teve jeito. O que eu quero falar para você é que sempre existe a esperança de fazermos alguma coisa positiva para as outras pessoas. Quantos estão nesse momento, talvez, com o pensamento de acabar com a vida? Eu vou acabar com a minha família, eu vou matar os meus filhos todos, eu vou matar a minha mulher e vou me suicidar. Isso acontece todo dia nas matérias de jornais aí, na televisão, na internet, que o marido matou os filhos, matou a mulher, enfim, essa calamidade que infelizmente nos é dita através da imprensa e da informação. Mas por que a pessoa é levada a fazer isso? É o desespero. É o desespero. Talvez você esteja já pensando nisso há muito tempo. Você esteja propenso até a fazer isso, mas te falta coragem, que tem que ter muita coragem. Você esteja propenso a finalizar tudo. Eliminar sua família, eliminar seus filhos. O que seus filhos têm com isso, né? Ou por que os filhos dessas pessoas que fazem isso têm com isso? São, às vezes, crianças que não tiveram o direito de viver, de serem pessoas comuns, e às vezes por causa dessa catástrofe, né, dessa decisão, eu chamo de decisão maligna, acaba-se tudo. Mas voltamos aqui. Por que as pessoas fazem isso? As pessoas chegam ao fundo do poço. Ao fundo do poço. Porque essas pessoas ainda não pararam para refletir sobre a importância delas na vida.
Às vezes dizemos assim, meu pai não gosta de mim, a minha mãe, eu não suporto a minha mãe me oprime, me deixa maluca. Eu sempre disse aos meus filhos que enquanto eu puxar a orelha deles, eu estou demonstrando que amo os meus filhos. Isso de forma carinhosa, chamando a atenção. E nós não aprendemos a amar filhos, irmãos, queridos. Você não aprendeu a amar seus filhos numa faculdade, numa escola pública ou numa escola particular. Amar um filho é uma coisa que vem de dentro para fora. Eu digo com muita propriedade que quem consegue mais amar o filho é a mãe, porque ela carrega no ventre 9 meses aquele ser tão puro, tão inocente. E quando ele sai do ventre dessa mãe, ele começa a chorar, ele já está à procura do seio da mãe para mamar, enfim, uma coisa indescritível. Você está entendendo? Também eu digo essas coisas para você, que você nasceu dentro dessa natureza amorosa de Deus. Deus trouxe você a esse mundo para você ser uma pessoa importante, mas Satanás não quer que você seja importante. Ele quer destruir não só você, como seus filhos, como a sua família, como os seus negócios, como tudo que ele possa destruir. Jesus fala assim, que ele veio para matar, roubar e destruir. A sagacidade dele é essa. Ele quer matar. Depois que ele mata, ele rouba. E depois que ele rouba, ele quer destruir você. Ele quer fazer você sumir do mapa. A coisa é muito séria. O apóstolo Paulo fala que a nossa luta, fala no seu versículo da Bíblia, eu não sou bom de guardar versículo na cabeça não, tá? Mas ele fala assim que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta é no ser mais elevado e é luta contra os principados das trevas, é contra os enganadores desse mundo. Nesse momento em que você está ouvindo falar essa frase contigo, essa palavra contigo, assim dizendo, saiba que existe uma luta por tua vida. Existe uma luta para você ser uma pessoa escolhida de Deus. Às vezes vejo algum religioso batendo no peito com certa arrogância. Eu sou escolhida de Deus desde o ventre da minha mãe. Isso é mentira. Isso é mentira. Você só é escolhida de Deus depois que você tem conhecimento dele. Deus não é imbecil, Deus não é uma pessoa que ele quer te trazer confusão na cabeça, não. Você tem que ter procedimentos para ser escolhido de Deus. E Jesus fala assim, não foi você que me escolheu a mim, mas eu que escolhi a ti. Escolhi a vós, ele dizia ao seu discípulo, para que vindo deem fruto e fruto de arrependimento. Se você não dá fruto de arrependimento, você não é escolhido de Deus. Mas voltamos aqui sobre os suicidas. Confesso que um dia na minha vida eu também quis me suicidar. É verdade. Meus filhos nem sabem disso. Minha família nem sabe disso. Mas houve dia em que eu falei, não tem mais saída. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Eu dizia isso estando na minha casa. E na minha casa, como qualquer casa, tem algumas cadeiras vazias. Quando você está na intimidade mesmo, pessoalmente, vazia. E eu, sentado naquela cadeira, olhei para a cadeira do lado e vi ela vazia. E eu comecei a dizer assim, me dirigindo à cadeira, está vendo? O Senhor não cuidou de mim, não tem mais jeito, eu tenho que morrer, eu tenho que acabar com tudo isso. Eu estou
decepcionando meus filhos, a minha mulher. Aí senti que ali naquela cadeira tinha uma pessoa sentada. Somente senti. E felizmente, eu senti que era a presença do Espírito Santo. E comecei a conversar com o Espírito Santo, contar os meus problemas para ele, o que me sufocava, o que estava me matando. Eu comecei a contar para o Espírito Santo. Deus me dirigiu naquele momento a isso, porque eu estava ciente de que tinha que acabar com a vida. Tais as minhas dificuldades nesse país. Aí veio o consolo no meu coração. Eu estava chorando muito por dentro. Eu estava de uma maneira que eu era um verme, pior dos nomes. Aí comecei a falar com o Espírito Santo igual um doido, igual um idiota. Espírito Santo, meu Deus, cuida de mim. Não me dê força para mim acabar com a minha vida. Eu tenho os meninos aí. Comecei a falar com a maior franqueza do mundo com o Espírito Santo. E naquele momento aflito, o Espírito Santo tirou da minha mente isso. E aqui estou eu, com meus mais de 70 anos, conversando com você. Eu não estou me dirigindo a todos, não. Eu quero apenas conversar com você, que você talvez esteja nesse momento como eu estive um dia. Sabe, querido, às vezes nós temos que nos perdoar. Às vezes você fez coisas que você não se perdoa, mas você precisa se perdoar. Na Bíblia tem uma expressão que diz que dos teus pecados não me lembrarei mais. E já que é um dia de eu confessar a você as coisas, durante muito dia da minha vida, por tudo aquilo que eu fiz na minha vida, eu dizia assim, depois de já conhecendo Jesus Cristo e tal, eu achava que eu não teria mais salvação. Até entender que salvação não é entrar no céu de asinha, com a cornetinha tocando para Deus, não. Salvação, ela é uma palavra que vem do grego, e me parece que é o verbo soio do grego, que quer dizer salvo de doença, salvo de derrota, salvo de fracasso, salvo de coisas que às vezes acumula somente a você, é dado a você. Você precisa conversar com Deus. Você precisa conversar com Deus. Você precisa conversar com Deus. Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Deixa-me dizer uma coisa a você, que eu tenho certeza absoluta que Deus vai te ouvir. Não importa se você seja um católico, se você seja um espírita, se você seja um crente, importa que você é filho de Deus, é filha de Deus. E você, se você quiser conversar com Deus, Ele está aí do seu lado. Ele não precisa nem da minha interferência. Ele não precisa de ninguém para você estar perto de Deus. Eu estou dizendo a você com certeza absoluta que Deus está aí do seu lado. Tentaram apagar isso de você na religião que você frequenta, talvez, através de um grupo de amigos ou numa reunião em que todos falam a porção de besteira. Mas Deus está aí do seu lado. Diga assim agora, respira fundo, diga assim, Deus, o Senhor está do meu lado?
Pergunta outra vez, Deus, o Senhor está do meu lado? Aí você diz assim, então o Senhor me visita, o Senhor me visita, o Senhor vem a visitar o meu ser, a minha vida. E depois você abre o seu coração a Deus e Ele vai dar toda a orientação espiritual que você precisa para você se reerguer. Não sei se estou errado, mas a ciência diz que quando nós somos fecundados, interessante, né? Quando o papai faz amor com mamãe e vice-versa, em que você é fecundado ali com mais de 6 milhões de irmãozinhos, espermatozoides, como você um dia foi. E você, pela graça de Deus, de um homem, de uma mulher que tem que ser vitorioso, você pá, foi lá no ovário da mamãe e todos os seus irmãozinhos foram para o lixo. Então Deus não permitiu que você fosse fecundado e tivesse nascido para você ser uma pessoa derrotada, para você ser uma pessoa escravizada. Você nasceu para ser um homem e uma mulher vitoriosos. E, consequentemente, todos os seus filhos, a sua geração também será vitoriosa. É programa de Deus, é coisa do Pai Celeste. Talvez você não entenda o que eu estou dizendo porque você não abriu o seu coração. Compreendeu o que eu estou dizendo? Você foi fecundado pela vontade de Deus, nasceu pela vontade de Deus, foi criado pela vontade de Deus e chegou até aqui dizendo que é derrotado. Não escuta mais essa voz. Diga agora, eu sou uma pessoa vitoriosa. Diga, tenha essa coragem de dizer. Espanta os maus fluidos, os demônios da sua vida e diga assim, eu sou uma pessoa vitoriosa. Eu nasci para ser vitorioso. Eu nasci para ser uma pessoa realizada, para os meus sonhos serem aprovados por Deus e serem realizados na minha vida como uma pessoa vitoriosa. Pense nisso. Talvez eu seja um velho gagá que você nunca ouviu, mas me dá uma chance de falar com você dessa maneira. Talvez você não escute a sua mãe, ou não tenha escutado, ou não escute seu pai, ou não tenha escutado, ou alguma pessoa que te quer muito. Mas eu não te conheço. Mas sei que Deus te ama. Sei que Deus te ama. Isso não é religião. A religião, ela te oprime. A religião tem regras. A religião, ela tem fundamentos humanos. Jesus não tem fundamento humano. Jesus tem amor aos humanos, a você e a mim. Um dia Deus me amou, me livrou da morte. Um dia que eu tinha preparado uma arma para dar um tiro na cabeça. E você não vai ter essa chance? Não vai se dar essa chance? Deus já te perdoou os seus pecados. Não existe ritualização para você pedir perdão de pecado a Deus. Não existe maneira de você pedir pecado a Deus que o homem possa te mostrar. Mas existe Jesus que te leva a Deus para perdoar os seus pecados. Muito bem. Eu me recordo agora da Bíblia. E um dia Jesus estava entrando numa cidade, com as pessoas glorificando a Jesus, glorificando a Deus pelo profeta chamado Jesus. E na entrada da cidade vinha uma outra multidão de pessoas não alegres, tristes. Era um sepultamento, era um enterro que ia acontecer de um rapaz, que a Bíblia não fala o nome desse rapaz com a sua mãe, também não fala o nome dessa mulher, mas diz que era uma mulher viúva, que já conhecia até o caminho do cemitério porque o seu marido tinha sido enterrado. E todo mundo triste, lamentando, porque era um garoto, era um menino, era um jovem, um adolescente, assim dizendo. Jesus olhou para aquele enterro,
como está olhando para você agora. Conhecer o coração daquela mãe que ia levar o único parente dela vivo para o cemitério, ali morto. Seria o último momento da vida dela quando enterrasse o filho dela. E Jesus parou o enterro. Preste atenção, coisa de maluco parar o enterro, né? Hã? Você já viu alguém parar o enterro? Não, eu nunca vi. Se vir, você pode até comentar. Se dirigiu não aos chorosos, aos que estavam lamentando a morte, mas à principal pessoa ali presente. Ele falou assim: não chores mais. Ora, como é difícil você parar de chorar, né? E a mulher parou de chorar. Ela acreditou no que Jesus falou. E Jesus se dirigindo ao garoto morto, programado para ser enterrado, tomou pela mão o garoto, esse rapaz, e entregou a sua mãe. Imagina que coisa maravilhosa. Você precisa parar de chorar, meu querido. Só você está escutando o seu soluço. Aquela mulher parou de chorar na hora. A mãe desse garoto, desse rapaz, desse jovem. Você precisa parar de chorar, porque quando você chora, só você escuta o seu soluço. Verdade. Mas quando você para de chorar e ouve a voz de Deus, ouve a voz de Jesus, você será abençoado. É o meu propósito hoje, nesta manhã, ainda que estamos de manhã, a falar com você. Você que está desanimada. Eu vejo tantas pessoas com o olho nos olhos assim e digo assim: como chora por dentro essa mulher, esse rapaz, esse cidadão? Porque eu já chorei por dentro. Eu já me afoguei em lágrimas. Não pensa que eu sou o bambambam, não. Eu sou o melhor, não. Eu já tive as mesmas fraquezas que você já teve. Ou talvez mais ainda. Mas um dia eu parei de chorar. E eu ouvi a voz do Salvador. Deixa-me ser insistente nisso. Ele está aí do seu lado. Ele está aí agora. Ele está aí do seu lado. Eu não devo nem posso mentir. Deus está do seu lado através de Jesus. Diga a Jesus: me abençoe. Me ajude. Jesus, me guarde. Fale o que você quiser falar com Ele. Ele vai te ouvir e vai te atender e vai te abençoar. Deixe-me orar com você agora, se me permite orar. Então eu vou orar. Não que a minha oração seja forte. Forte é a sua oração, porque você vai orar comigo em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu me dirijo agora ao Senhor e trago as pessoas comigo nessa oração, porque sei que o Senhor não vai condenar essas pessoas, mas vai ouvi-las, Senhor, tudinho que elas querem falar. Responda com seu amor. Responda com a tua misericórdia essas pessoas. Responda. Assim eu creio, Senhor. Assim eu creio. Responda, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus que vive e vive para sempre. Meu nome é Adalto Vidal. Eu estou na cidade de Boa Vista, Roraima. Lugar maravilhoso. Perdoa a minha emoção. Mas se você gostou da minha palavra nesta manhã, você divulgue isso.
divulgue para que outras pessoas possam chegar ao conhecimento da graça. E tudo aqui que eu digo, não tem grana não. Aqui é pela graça de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, te dê fortaleza, em nome de Jesus. Amém.